Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica na lição 16, no qual o título é A Influência da Cruz. Nós estudamos a parte 1 semana passada e hoje nós vamos estudar a parte 2. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a Ele a sua bênção. Querido Deus, eterno Pai celestial, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor e teu perdão, Senhor. Abençoe, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E que iremos pedir a tua bênção para cada vida que vai assistir, Senhor, através das redes sociais. E que o Senhor venha me abençoar, no sentido que eu transmitir aquilo que tu queres ensinar, Pai. Porque a escola bíblica dominical, Senhor, é a oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra e aprender e ser mais edificados através dela, Pai. Por isso, venha nos abençoar, nos guarda e livra de todo o mal. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, e nós temos nessa lição o texto básico. Está lá em Gálatas 2, 17 a 21. Então vamos ler. Gálatas capítulo 2, versículo 17 até o 21, que é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Começamos. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, e é Cristo o ministro do pecado? Está perguntando. De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho do Homem, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-me Cristo que morreu em vão. Então nós lemos o texto básico, que é em Gálatas 2, versículos 17 a 21. Agora vamos lá no texto devocional, que está em Gálatas também 6. Vamos ler na Gálatas 6, que é do 11 ao 18. Então vamos lá, do 11 ao 18. Versículo 11. Veja com que grande letra foi escrevido o meu próprio punho. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esse foi-se obrigo a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aquele que circuncidam guardam a lei, mas querem vos circuncideis para se gloriarem em vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, e não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. E a todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Finalmente, ninguém me inquiete, pois trago o meu corpo às marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com os vossos espíritos. Amém. O apóstolo Paulo termina aí praticamente com uma oração, né? Ele fala, mas no final ele fala que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com os vossos espíritos. Ele diz amém, que assim seja, né? E temos também o versículo-chave, que está em Gálatas 6,17, que nós inclusive já lemos. Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago o corpo à marca de Jesus. Isso foi que o apóstolo Paulo falou. Qual é o alvo da lição? O alvo da lição
você terá condições de manter a cruz em todas as áreas do pensamento e da vida. Tá? E nessa lição traz aqui que o aluno será capaz de ter, primeiro, saber, né? Compreender a total influência da cruz na vida do cristão. Sentir, desejar que o significado da cruz de Cristo seja uma realidade pessoal. E agir, buscar cada dia a influência da cruz na própria vida. Então, aí agora nós vamos partir para a questão da introdução da revista. Então, vamos lá. Na lição anterior, vimos 3 das 7 afirmações admiráveis acerca da cruz. Ter Cristo em Gálatas. Bom, nós vimos as 3 afirmações, que é a cruz e a salvação, tá? Que está lá em Gálatas 1, de 3 a 5. Vimos, segundo, a cruz e a experiência, que está lá em Gálatas 2, 19 a 21. E terceiro, a cruz e a pregação, está lá em Gálatas 3, 1, 3. Somando as próximas 4, obteremos uma compreensão espontaneamente completa da influência penetrante da cruz. Assim, certamente, estaremos prontos a receber e repartir o poder contido na cruz de Cristo. Vamos lá. Oremos novamente antes do estudo, tá? Isso aqui o autor fala, mas até nós já oramos, né? Eu, aliás, toda vez que eu ministro essa escola bíblica, eu estudo, eu oro. E também depois, no final, eu agradeço a Deus e peço a sua bênção, porque a oração é a chave de tudo. A gente tem que sempre pedir para que Deus abençoe e termos compreensão, né? Nos capacite, né? Para a gente poder falar aquilo que é devido, né? Aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então vamos lá. A cruz e a substituição. Tá? Está lá em Gálatas 3, versículo 10 a 14. Número 1, a mensagem. Né? Essa palavra é deliberada, propositada e biblicamente forte. Assim se mantém apesar do esforço para ouvi-las. A Bíblia é agressiva nessa matéria. Está lá na letra A, do número 1, que o título é a mensagem. Então, letra A Bíblia é agressiva nesta matéria. Entre aspas, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Fecha aspas. Está lá em Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 23. Isto é ainda mais forte do que o termo maldição da lei, usado por Paulo. Letra B. É um sinal histórico, não apenas uma ficção florense. Cristo, de fato, morreu envolvido num, entre aspas, genuíno sentimento de companheirismo, fecha aspas. Letra C. É a expressão exata da grande humilhação que Cristo assumiu por nós. Cristo se tornou maldição. É uma metonímia, quer dizer, uma figura de linguagem que usa o autor no lugar da obra, por exemplo. Você já leu Jonas? Tô amaldiçoado? É como se dissesse, por nossa causa, Deus fez Cristo um amaldiçoado. Assim como é Cristo se tornou pecado por nós. Está lá em 1 Coríntios 5, 21. E ele, Deus, o Jesus, fez pecado por nós. Né? Jesus não nasceu no pecado e não também pecou. Mas ele, na cruz, ele fez pecado por nós. Porque anteriormente, antes de Jesus fazer esse sacrifício por nós, pelos nossos pecados, o povo de Israel, o povo de Deus, né, não vou dizer só de Israel, mas aqueles que eram o povo de Deus, lá na questão na Israel e toda aquela circunstância, os cristãos, né, eles faziam um sacrifício ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e fazia
aquele ritual que era o sacrifício de animais pelos pecados. Só que tinha que ser um animal sem ter feito, tá? Que é como assim? Então o animal ele era morto e o sangue dele era aspergido, né? E aí era perdoado os pecados daquelas pessoas que traziam esses animais para que os sacerdotes fizessem esse sacrifício, né? Porque ainda não tinha o véu rasgado nos Santos dos Santos. Então só o sacerdote que poderia entrar na presença de Deus e fazer o sacrifício, quer dizer, o holocausto. Mas com a morte de Jesus, ele fez pecado por nós. Quer dizer, ele levou todos os nossos pecados, que é os pecados passados, do futuro e do presente e do futuro. Sendo que ele perdoa os nossos pecados a partir que nós nos arrependemos, reconhecemos que ele tem poder para perdoar os pecados e nós confessamos Jesus como Salvador. E aí sim, nossos pecados são perdoados. Mas todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? Não basta pedir perdão, mas se arrepender e procurar não fazer mais. Porque se a gente pede perdão e continua fazendo o mesmo pecado, aí não é claro que Deus, ele pela sua misericórdia, ele pode até nos perdoar. Mas a gente tem que procurar pedir a orientação a Deus para que não podemos pecar mais. Principalmente aquele pecado, né, que torna-se um hábito, né? Porque às vezes a gente fala uma palavra e a gente peca, mas é por causa do momento, assim, de ira, de um dia de raiva, né? E a gente acaba falando, mas a gente se arrepende. E a gente procura não falar mais. Mas há aqueles pecados que a pessoa torna-se constante na vida, tá? Então, por exemplo, a pessoa fala um palavrão e ela se arrepende, pede perdão, mas ela tem que procurar não falar mais. Porque se ela continua falando todos os dias e de 10 palavras, 9 é palavrão, que proveito tem ela se ela se arrependeu? Na verdade, ela não se arrependeu, entendeu? E como é que ela vai se arrepender e pedir perdão e continuar falando palavrão? Quer dizer, então não é uma coisa que torna-se uma coisa de costume. Então, esse costume nós não podemos ter. Agora, vamos lá. A lógica do ensino de Paulo é clara. Letra A. Todos que confiam na lei estão sob a maldição. Tá? O ser humano é maldito porque jamais permaneceu em prática o que requer a lei. Letra B. O justo viverá pela fé. Está lá em Hebreus 2:4. Viver pela fé é viver pela lei. São dois estados completamente diferentes. Quer dizer, viver pela fé e viver pela lei são dois estados completamente diferentes. Embora, teoricamente, os que obedecem à lei viverão na prática, ninguém viverá porque ninguém é capaz de obedecer, exceto Cristo, que obedeceu todos os mandamentos, menos um é culpado de todos, conforme Tiago 2:10. Entendeu? Então, só Jesus mesmo que não pecou, porque nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Letra C. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Está lá conforme 2 Coríntios 5, versículos 19 e 21. Letra D. Cristo fez isso a fim de que nele a bênção de Abraão pudesse para os gentios, pela fé, conforme Gênesis 12, versículo 3. E com a justificação do pecador em Cristo, o descendente prometido a Abraão e todas as famílias da terra pode ser abençoado. Tá? Então, vemos a primeira aplicação na revista, que o autor coloca. É fundamental que jamais deixemos de agradecer e louvar e adorar a Deus
pela táfita de Cristo. Eu, Daniel, até poderia, se não tivesse muito tempo para pensar, dar minha vida por alguém, mas jamais entregaria os meus 2 filhos por alguém. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Ele só tinha um. Né? Esse Daniel, ele está falando que ele jamais entregaria os 2 filhos por alguém. Né? Mas foi exatamente isso que Deus fez. Ele só tinha um filho. Bom, vamos lá. Número 2. A cruz e a perseguição. Está em Gênesis 5, versículo 11 e Gênesis 6, versículo 12. Número 1. Pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. Isto é, por meio da realização humana, significa fugir da cruz com seus escândalos e da consequente inevitável perseguição. Nos tempos de Paulo, havia muitos mestres que evitavam a perseguição pregando a circuncisão em lugar da cruz. Número 2. Pregar a cruz é pregar a salvação pela graça de Deus somente. Tal mensagem é a pedra de tropeço, conforme 1 Coríntios 1, versículo 23. Porque humilha o homem encurralado e num beco com uma única saída. A salvação pela graça, sem mérito humano, logicamente esta mensagem é impopular. Vamos lá, a segunda aplicação que o autor coloca na revista. Quanto à suprime tarefa de pregar a palavra de Deus, há apenas 2 caminhos. O primeiro é o caminho da fidelidade. O último é o caminho da popularidade. Não é possível ser fiel e popular ao mesmo tempo. Lucas 6, versículo 26 diz: ou pregamos a ira de Deus sobre o pecador rebelado e a cruz de Jesus como única solução para este impasse humano, ou não seremos pregadores do Evangelho, o qual dos 2 você é a sua igreja. Está. Né? Quer dizer, está perguntando, em qual os 2 você, quer dizer, a sua igreja está. Entendeu? Ou pregamos a ira de Deus sobre o pecador rebelado, ou é a cruz de Jesus como a única solução. Eu acho que é melhor pregar a Cristo como a única solução. Né? E primeiro o caminho da fidelidade. A gente tem que procurar a fidelidade, não a popularidade. A cruz e a santidade. Isso é o item 3. Está lá em Gálatas 5, versículo 24. Primeiro, o contexto. Gálatas, capítulo 5, na letra A, o significado da liberdade moral, conforme Gálatas 5, versículo 13, não é autoindulgência, é domínio próprio. Não é servir a nós mesmos, mas é servir uns aos outros em amor. Né? Muito importante. O significado da liberdade moral não é autoindulgência, é domínio próprio. Não é servir a nós mesmos, é servir uns aos outros em amor. Letra B. O conflito interior. A carne com seus atos. Gálatas 5, versículos 16 a 18. Imoralidade sexual, apostasia religiosa e quebra social. Quanto espírito com seu fruto em relação a Deus e ao próximo e a nós mesmos. O predomínio se está andando no espírito, conforme Gálatas 5, 25. O mesmo tempo em que crucificamos a carne, conforme Gálatas 5, versículo 24. Agora o número 2 fala sobre o texto, que é o Gálatas 5, 24. Crucificar a carne. Paulo enfatiza a necessidade de rejeitar a carne de modo cruel, justamente com os seus desejos. Letra A. Como Jesus havia ensinado, quando mandou tomar a cruz, a fim de segui-lo. Lutero esclareceu que o povo de Cristo prega a sua cruz à cruz. Não, desculpe. A carne à cruz.
Timóteo que, embora a carne ainda viva, contudo não pode realizar o que faria, pois se encontra atada de pés e mãos e firmemente pegada na cruz. Entre aspas, não crucificar a carne implica crucificar novamente a Cristo. É como passar do lado do crucificado para todos os crucificadores. Letra B. 2 tipos de crucificação. Somos crucificados com Cristo, conforme Gálatas 2:20. É voz passiva, né? Somos crucificados com Cristo, quer dizer, todos nós. Crucificamos a velha natureza, é voz ativa. Está lá em Gálatas 5:24. Bom, terceira aplicação que o autor coloca na revista. Hoje em dia, os livros e os púlpitos evangélicos têm ensinado a orar pedindo vitória na empresa, dinheiro, prosperidade, apesar da oração modelo que Jesus nos deixou dizer: dai-nos o pão de cada dia. Creio que ser saudável à luz dessa verdade da cruz. Passamos a orar mais e santificarmos no Senhor, conforme Isaías 6, versículo de 1-7. Número 4. A cruz e a vanglória. Número 1. A cruz e a vanglória, aí está lá em Gênesis 6:14. O que significa gloriar-se na cruz? Vamos lá. Primeiro, vê-la como caminho de aceitação diante de Deus e é o ponto central e o motivo da carta. Mostrar aos Gálatas como poderia comparecer diante de Deus e gloriar-se na cruz de Cristo. Deus nos livre do que nos gloriemos a não ser na cruz. Ela exclui todos os outros tipos de vanglória, conforme Romanos 3:27. Número 2. Vê-la como padrão de nossa negação própria. As 3 cruzes da doutrina de Paulo. Vamos lá, quais são as 3 cruzes da doutrina de Paulo? Primeiro, letra A, a cruz de Cristo, a substituição. Letra B, a crucificação do cristão para o mundo, o abandono da carne e seus valores. Letra C, a crucificação do mundo para o cristão, o abandono do sistema maligno e corrupto que sempre está à disposição dos homens, valores do mundo, materialismo, ímpio, vaidade, hipocrisia. Bom, chegamos na 4ª aplicação. Gloriar-se o mesmo que confiar em, regocijar-se em e ter prazer em, e viver para alguma coisa. O objetivo de nossa vanglória enche o nosso horizonte, domina a nossa atenção, absorve nosso tempo e energia. Numa palavra, nossa vanglória é a nossa obsessão. Perguntas: qual a minha obsessão da vida? Que cada um responde aquilo que faz a sua obsessão na vida. Que é aquilo que a gente se vangloria, entendeu? Naquilo que a gente confia, naquilo que a gente tem prazer, naquilo que viver alguma coisa. Então a gente vê que essa questão de gloriar-se tem que a ver com a palavra vangloriar. É a nossa obsessão. Aí ele está perguntando, o autor, qual a minha obsessão na vida, E cada um responde aquilo que se faz como obsessão. E temos aí a conclusão. Chegamos à conclusão que reagrupemos as grandes declarações de Paulo na carta aos Gálatas, acerca da cruz numa ordem teológica. Número 1. A cruz é o fundamento de nossa justificação. Por quê? Porque ali foi derramado o sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e somos justificados através desse sacrifício, desse sangue derramado, que é o sangue que nos purifica de todo pecado. Então nós somos justificados a cada dia diante
da morte de Cristo. Porque se Jesus não morresse e não derramasse seu sangue, nós não poderíamos sermos justificados, considerarmos justos. Embora somos pecadores, mas somos justificados pela morte, pelo poder de sermos filhos de Deus. Então somos, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e aí somos considerados como filhos de Deus. Então, como eu falei, o número 1, a cruz é o fundamento da nossa justificação. Aí na letra A fala, rescaltou-se no presente mundo perverso. Está lá em Gálatas 1, 4. E B, redimiu-nos da maldição da lei. Está em Gálatas 3, 13. E para nos apresentar perante Deus como filhos e filhas, para sermos declarados justos e recebermos a habitação do Espírito, né? Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos declarados justos e recebemos a habitação do Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo, que habita em nós. Então, nós somos praticamente batizados com o Espírito Santo. Ele habita no homem que é justificado, aquele homem, né, geral, que eu quero dizer homem, mulher, criança, né, e que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E através dessa confissão, nós somos justificados. Aí o número 2 fala, a cruz é o meio de nossa santificação. Letra A, os crucificados com Cristo, onde estou incluído nele, né? Em conforme Gálatas 2:20, que fala que o apóstolo Paulo diz que ele não mais vive, mas Cristo vive nele. Letra B, a crucificação da carne e nós mesmos para o mundo, tá? Então nós, uma vez vivemos para Deus, nós não podemos viver por o mundo, não praticar as coisas que o mundo faz, tá? Porque nós somos novas criaturas e nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Essa é a nossa realidade do verdadeiro cristão. Está lá em Gálatas 6, versículo 14. Letra C, a crucificação do mundo e o mundo para nós. Quer dizer, a crucificação do mundo. A gente tem que crucificar o mundo. E está lá em Gálatas 6, versículo 14. Número 3. A cruz é o assunto de nosso testemunho. Apresentar Cristo crucificado de modo que vejam e creiam, conforme Gálatas 3:1. Letra A. O assunto é a cruz e o mérito é de Cristo, conforme Gálatas 6:12. Letra B. O assunto não é a circuncisão, o mérito do homem, e conforme Gálatas 5, versículo 11. Número 4. A cruz é o objetivo de nossa glória. Está lá em Gálatas 6, versículo 14. Quanto iniciativas humanas inaceitáveis para Deus que nos tornam seus inimigos. Letra A. A justificação própria. Em vez de ir à cruz e depender de Cristo, né? Aquele que acha que é justificado por seu, de repente, bonzinho, porque fez caridade, né? Mas sem ir à cruz e depender de Cristo, não vai conseguir ser justificado. Isso passa na cabeça que é justificado, mas não é. Letra B, autoindulgência. Em vez de tornar-se a cruz e segui-lo, quer dizer, é aquilo que ele acha que pode se autoindulgenciar, em vez de tomar a cruz e segui-lo. Quer dizer, nós temos que segui-lo, Jesus Cristo, e tomar cada um a sua cruz, como Jesus mesmo falou. E letra C, o anúncio próprio. Em vez de pregar Cristo crucificado, quer dizer, em vez de pregar Cristo, nós estamos pregando muitas vezes a nós mesmos, mas não é verdade. A gente tem que pregar a Cristo sabendo que ele morreu na cruz por nós e pelo seu amor nós fomos justificados e fomos salvos, tá? E a glorificação própria, tá? Mas em vez de nós gloriarmos na cruz, nós temos que gloriar pela cruz,
porque foi através da cruz que é ali que nós tivemos o nosso pecado perdoado. O homem pode ser justificado através da cruz, que é a morte de Cristo ali na cruz. E ele ressuscitou. Então nós gloriamos na cruz, porque ele venceu a morte, venceu a cruz. Para Paulo, a cruz não era apenas uma imagem para apoiar-se à fé. Era um compromisso, um alvo, uma agenda, uma companheira na perseguição, na pregação da alma, na mente até no corpo. Está lá em Gálatas 6,17. Quinta aplicação. Pompeu Morgan definiu muito bem a penetrante influência da cruz. Entre aspas, só o homem crucificado pode pregar a cruz. Fecha aspas. Disse Tomé, entre aspas, se eu não ver nas suas mãos o sinal do escravo, de modo algum acreditarei. Fecha aspas. O Dr. Parker, de Londres, afirma que Tomé falou acerca de Cristo, o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja. Quer dizer, o que Tomé falou acerca de Cristo, o mundo hoje está dizendo a respeito da igreja. Quer dizer, eles querem ver para crer. Eles querem uma igreja que fecha o milagre. Né? Se Jesus está curando, tá? Um cego, um mudo, um surdo, eles acabam ficando na igreja. E outros, quando não vê, pensam um milagre assim, apesar que a nossa vida, cada dia que nós vivemos é um milagre. Cada dia que nós acordamos é um milagre que acontece na nossa vida. Mas eles querem ver grandes coisas, querem ver grandes milagres. E muitas vezes a pessoa é o que está acontecendo no mundo que está dizendo a respeito da igreja. Porque eles não acreditam que Jesus pode salvar, libertar e curar e fazer milagres como fazia no passado, enquanto ele esteve aqui entre nós. E o mundo também está dizendo a cada pregador, a menos que veja em suas mãos a marca do escravo, e não crerei. A verdade é, só o homem que morreu com Cristo pode pregar a cruz de Cristo. Quer dizer, esse homem que aceitou a Cristo e aceitou a cruz, ali o sacrifício de Jesus na cruz, pelos seus pecados, e no qual Jesus é o Salvador e o Senhor. Então é isso que a mensagem da cruz. Bom, então nós terminamos mais essa lição. A próxima semana já veremos a próxima lição, que é a lição 17. Por sinal, é a última lição da revista. O pastor já está providenciando uma nova lição. De repente, semana que vem eu já vou passar para vocês, já devo estar com a nova revista. E a última lição é a lição 17, que fala: o túmulo vazio valida a cruz de Cristo. Né? Que através do túmulo vazio valida a cruz de Cristo. E essa será a próxima lição e é a última lição. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, por essa lição, porque Deus tenha falado no nosso coração pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela cruz de Cristo ali, porque foi através do sacrifício de Jesus naquela cruz, ter morrido, mas ressuscitou no terceiro dia, e vivo está pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E assim, Pai, nós cremos no Teu poder, na Tua autoridade. Cremos muito maior no Teu amor, Senhor, que fez que Seu Filho amado, que Seu Filho morresse naquela cruz por amor a nós, para que pudéssemos ter a vida eterna e que nossos pecados fôssemos perdoados. Obrigado por cada vida que está assistindo através das redes sociais. Que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família. Se porventura tiver alguém enfermo, com alguma enfermidade, Pai, que é física, que é espiritual,
que o Senhor possa estar curando, libertando, salvando, Pai. Toca no coração, Pai. Abençoe cada família, cada lar. Dê um domingo de paz, tranquilidade. Um domingo que comemora o dia dos pais, Pai. E o Senhor, nosso Pai eterno, Pai. Mas todos aqueles que têm pai, Senhor, que seja um pai abençoado, que seja um dia de pleno alegria, de plena, Senhor, satisfação dos filhos estarem com o pai. E se porventura tem algum pai que não fala com o filho, ou filho que não fale com o pai, que guarda alguma mágoa, algum rancor, que nesse dia eles possam, Senhor, ser tocados, ser libertos, Pai, e possa reconciliar com seus pais, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia e livra-te do mal, Senhor. Dê a paz no lar, a harmonia. Dê uma semana também abençoada, uma semana frutífera, uma semana que possamos ter prosperidade, Senhor. Venha nos guardar e livrar de todo o mal. É que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.